Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra. 1 Samuel 17, verso 32, que diz assim: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Você conhece a história de Davi? Davi, ele foi um rei de Israel. Mas antes de ser rei de Israel, ele cresceu no meio de uma família. Seu pai se chamava Jessé, tinha vários filhos. Seus filhos faziam parte do exército de Israel, né, a nação deles. E Davi, ele ainda muito jovem, ele foi ungido rei. Ele iria suceder Saul, mesmo sem fazer parte ali da linhagem de Saul, porque esse era uma determinação de Deus. Deus estava entristecido com Saul. Aconteceu que num determinado momento houve uma situação de embate entre os filisteus e Israel. E um gigante chamado Golias, ele se apresentou diante dos israelitas, ameaçando os israelitas, mas o exército de Israel temeu aquele gigante, porque era realmente um homem de colocar medo. E ali então aparece Davi, que não fazia parte do exército de Israel, que não fazia parte ali daquele povo ali, sabe, daquela organização ali de guerra, não sabia lutar, militarmente ele era inexperiente, mas era um jovem que tinha a presença de Deus, era um jovem corajoso, era um jovem que já tinha enfrentado vários embates, cuidando lá das ovelhas de seu pai. Então ele chega e ele diz para o rei: olha, vocês não precisam ficar temerosos por causa desse gigante, porque eu vou enfrentar esse gigante. E o rei disse assim para ele: mas você, rapaz? Ele disse: sim, eu já enfrentei o urso e o leão para salvar as ovelhas do meu pai. E eu não enfrentaria esse gigante para salvar a minha nação, o meu povo? Eu vou enfrentar sim. E o rei então permitiu que ele enfrentasse Golias. Ali, mesmo que Golias matasse Davi, o rei estava aceitando qualquer proposta, porque o próprio exército e o rei estavam com medo daquele gigante, e ali se apresentou, não é, um corajoso. Então Davi foi lá. Imagino que Saul não deve ter acreditado que Davi ia vencer, mas permitiu que ele fosse. Davi, então, direcionado por Deus, com estratégias da parte do Senhor, usando uma funda e algumas pedras, atingiu a testa do gigante. O gigante tombou ao chão, mas Davi não festejou vitória só porque o gigante caiu, porque ele poderia ter falado assim: aí agora, exército, ó, vem cá me ajudar a matar ele, não é? Mas ele não fez isso, e Deus também não queria que fosse assim. Deus queria que Davi fizesse o serviço completo, e naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Fez aqui, paga aqui mesmo, não é? Aquele gigante estava afrontando a nação de Israel, então para que a honra fosse lavada, aquele gigante ele deveria ser morto. Era assim que funcionava, não é? Infelizmente, até hoje, questões de conflitos entre nações, infelizmente, né, é isso que acontece. Infelizmente, aquele Golias ali, ele foi morto. Foi morto, mas Deus quis que fosse morto pelas mãos de Davi. Por quê? Porque Deus já tinha separado Davi para ser rei, mas Davi não era conhecido ainda. Davi estava no anonimato. Davi tinha a presença de Deus, Davi estava vivendo nos propósitos de Deus, mas Davi estava no anonimato. Então, o que Davi faz? Direcionado ali por Deus, porque ele não tinha estratégia de guerra, o que ele fez? Ele pegou a própria lança do gigante, que era muito pesada, e gigante, também muito grande a lança, e cortou a cabeça do gigante enquanto ele estava meio atordoado no chão. Foi lá e cortou a cabeça dele, ergueu a cabeça dele diante do povo de Israel, e o povo vibrou. A partir dali, Davi começou a ser conhecido. Mas olha, vamos refletir. Como que um rapaz vence uma situação dessa assim tão complexa? Você teria coragem de enfrentar um gigante? Eu não teria coragem de enfrentar um gigante desse. Fisicamente falando, né, eu sou magrinha, aparentemente fraquinha. Então a gente coloca todas essas questões quando a gente vê uma situação diante da gente. Mas sabe qual foi o diferencial? Sabe por que Davi venceu? Ele não era um cara forte, não é? A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ele ainda era jovem, ele ainda não era um guerreiro preparado ainda, nessa época aqui não.
E o que acontece? Ele vence, mas por que ele venceu? Porque ele teve estratégias que veio de Deus. Davi, ele era um rapaz que buscava o Senhor, ele adorava o Senhor. Ele era um rapaz que ele tinha a presença de Deus. Então a presença de Deus fez toda a diferença na vida de Davi. Quando a presença de Deus está na minha e na sua vida, sabe? Coisas grandes acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Uma das coisas que aconteceu na vida de Davi foi o encorajamento. Davi enxergou algo que os israelitas não conseguiram enxergar. Davi olhou para aquele gigante e falou assim: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Sabe o que era incircuncisão? A circuncisão, melhor, era o pacto que os israelitas, os judeus, faziam para demonstrar que eles eram filhos de Deus, que eles eram servos de Deus, temente ao Senhor. E eles faziam, então, a circuncisão. Os meninos, a partir de 12 anos, eles faziam. Isso era retirada do prepúcio, não é? Da genital masculina, como um ato de dizer: eu faço parte do povo de Deus. Mas o Golias não pertencia aos israelitas e era um incircunciso. Não temia Deus, não merecia o respeito do povo de Deus. E foi isso que Davi enxergou. Esse homem não teme a Deus. Por que vocês estão com medo dele? Nós temos o Deus que é todo poderoso. E ele, como que ele agiu? Se o exército não entendeu isso, se o exército está com medo, então eu tenho o poder de Deus na minha vida. Foi isso que Davi demonstrou. E foi lá, enfrentou o gigante e venceu. A presença de Deus faz toda a diferença. Fez diferença na vida de Davi, faz diferença na minha e na sua vida. A presença de Deus também se fez na vida de Josafá, um rei que teve que enfrentar um exército muito grande com o seu exército pequeno e teve vitória. Entre outros homens e mulheres que estão relatados na Bíblia. E por que não a presença de Deus não pode ser sobre a minha vida e sobre a sua vida? Nos encorajando, nos motivando, nos dando sabedoria, nos dando estratégia. Você acha que esses exemplos estão só lá na Bíblia? De pessoas que nós sabemos porque a Bíblia nos conta, porque nós não vimos, mas a gente sabe que foi verdade, porque a Bíblia é verdadeira. Deus continua encorajando. Deus continua encorajando a mim, a você, é só a gente buscar. Deus tem encorajamento para você, Deus tem a presença dele. E quando a presença dele vem, encorajamento, como foi aqui na vida de Davi, vem, sabe, discernimento, como foi na vida do servo do Senhor, vem sabedoria, vem estratégia. Deus, ele dá estratégia. Qual foi a estratégia de Davi? Uma estratégia tão simples. Quem ia imaginar? Eu imagino que o exército de Israel deve ter ficado com raiva de Davi. Poxa, a gente aqui cheio de arma, armado até os dentes, e ele com pedrinhas. A pedra acertou a cabeça do gigante, tombou o gigante. Ninguém pensou nisso, mas Davi pensou porque ele estava direcionado pelo Senhor. Você está entendendo a diferença de ter a presença de Deus, de ter estratégia? Meu querido e minha querida, não precisa você, de repente tá pensando, que ele não tem a presença de Deus, eu não vou na igreja, eu não posso ir na igreja, eu não posso ir na igreja todo dia, eu tô em falha com Deus. É você orar, é você buscar a Deus e clamar a Deus, perdão pelos seus pecados, falar: Senhor, venha sobre mim com a tua presença, me dá sabedoria, me levanta, me encoraja. Senhor, louva a Deus que a presença de Deus vem sobre a sua vida. Ora, medita na palavra, leia a palavra em voz alta, a presença de Deus vai vir sobre a sua vida. Pede para Deus: santifica a minha vida, Senhor, e me ajuda. Ele vai te ajudar. Não tem essa, os seus pecados que foram no passado, se você pedir perdão, Deus, ele se esquece, ele apaga, ele joga no mar do esquecimento e a presença dele vem sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele te ama e existe um diferencial enorme sobre a gente ter a presença de Deus. A presença de Deus sobre a nossa vida, sabe? Porque ela nos encoraja, ela nos anima, ela nos alegra, ela nos fortalece. A presença de Deus, ela nos move para frente, rumo à vitória. A presença de Deus, ela nos dá sabedoria para a gente continuar trilhando o caminho que a gente deve trilhar. A presença de Deus nos ajuda a desenvolver perseverança para a gente poder alcançar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus tem para a nossa vida é sempre o melhor. Deus não tem pouca coisa, Deus tem coisa linda, sabe? Então, busque a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela faz sim
todo diferencial na vida dos servos do Senhor. Muitas pessoas são tão intelectuais, conhecem tanta coisa, até mesmo da própria Bíblia, mas não têm a presença de Deus. É importante, é necessário ter a presença de Deus. Quando a gente tem a presença de Deus, Ele fala com a gente todo dia, Ele dá a paz dEle na nossa vida e o Espírito Santo dEle nos guia, nos dando discernimento e direcionamento, sabedoria para viver. Eu quero orar por você. Deus Santo, forte e poderoso, louvado seja o Teu nome, Pai, por essa palavra. Pai, uma palavra tão abençoada, Pai. Refletir sobre a Tua presença. E eu peço que o Deus esteja cuidando dessa pessoa que está me ouvindo aí, guiando, guardando, livrando, repreendendo todo mal. Pai, protege a vida dela, Pai, protege a minha também. Nos guarda, Senhor, nos abençoe, nos dá sabedoria e estratégia para vivermos os Teus propósitos. Que a Tua presença não nos falte. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi bênção para a sua vida, guarda ela no seu coração, mas compartilha também. Deixa lá a sua curtida, tá bom? Deixa lá seu comentário. Você está assistindo, mas ainda não conseguiu se inscrever? Se inscreve no canal. Se você não sabe, pede ajuda de uma criança, um adolescente, um jovem aí para te ajudar, tá bom? Tem gente, eu sei que tem alguns idosos que estão nos assistindo, que tem dificuldade para se inscrever. Se inscreve no canal e deixa lá o seu joinha, seu comentário. Também fique você na paz de Jesus. Um abraço.